último programa você conheceu um pouco da história do arquipélago São Pedro e São Paulo, descoberto em 1511. Um verdadeiro mosaico que constitui um ecossistema único, capaz de apresentar espetáculos dignos de uma natureza intocável. No programa de hoje conheceremos os moradores ilustres deste solo brasileiro no meio do Oceano Atlântico. O arquipélago de São Pedro e São Paulo reserva surpresas para os seus visitantes. É um verdadeiro santuário de vida perdido no meio do Oceano Atlântico. Além das aves que utilizam o arquipélago como moradia, além daquelas que utilizam também o arquipélago como parada nas suas migrações, toda esta parte também que sofre influências da maré também recebe ali um ciclo de vida abundante. E a partir de agora, o programa Preservação Ambiental estará registrando junto com você aquilo que é a vida neste santuário no coração do Atlântico. Uma característica particular de São Pedro e São Paulo é a grande biodiversidade que ocorre nesta região do Atlântico e o seu grau de endemismo, ou seja, espécies que são encontradas somente aqui. Uma preciosidade dentro e fora d'água que atrai os olhares e a atenção de pesquisadores de várias partes do Brasil, que neste local encontram a oportunidade de desenvolver pesquisas na região devido às suas características ímpares. Nós programamos expedições científicas quinzenais. Aqui há um potencial muito grande para a realização de pesquisa reconhecido. Então a comunidade científica tem um interesse grande em desenvolver pesquisa aqui. Isso nos mais variados ramos da ciência. Então o modelo São Pedro e São Paulo é você propiciar ao pesquisador desenvolver sua pesquisa aqui. Então as expedições são promovidas quinzenalmente. Então um grupo de 4 pesquisadores que habitam a ilha e a cada 15 dias esse grupo é trocado. Bonfim é pesquisador da Universidade da Bahia e busca conhecer um pouco deste enorme laboratório natural e sua importância para o país. Inicialmente, como pesquisador, estou bastante satisfeito em estar aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Bastante prazeroso, é quase que indescritível falar de tudo que a gente consegue visualizar aqui. Mas nos aspectos geológicos da pesquisa científica também, eu estou vindo com o intuito inicial de levantar dados, levantar informações que possam ser importantes para que futuramente possamos estar ligados diretamente à Marinha, à estação de arquipélago de São Pedro e São Paulo, com algum projeto de pesquisa e dar continuidade a todo o trabalho que foi iniciado nesse primeiro momento. O programa Arquipélago, coordenado pela Marinha do Brasil, levou a São Pedro e São Paulo mais de 1.100 pesquisadores de todo o país. Aqui basicamente temos uma composição bastante parecida das rochas, né? São rochas ultramáficas devido à sua origem plutônica, mas a gente consegue a olho nu identificar bastante coisas com aspectos diferentes. Então, todas essas coisas que podemos visualizar, foram feitas as coletas, né, que era o nosso intuito do trabalho inicialmente, para que levemos para os laboratórios da nossa universidade, a Universidade Federal da Bahia, e visualizar as lâminas, toda a composição mineral, e a partir daí ter dados e ter subsídios para que os projetos sejam escritos de uma melhor forma. São Pedro e São Paulo era visto apenas como um conjunto de rochedos isolados no meio do Oceano Atlântico, mas revelou-se uma das mais importantes e fascinantes fronteiras oceânicas brasileiras, um santuário ecológico perdido no oceano.
Transformado em área de proteção ambiental há 25 anos, as ilhas constituem uma área de enorme importância biológica e preservação de espécies. Naquela região, ali para os grandes pelágicos, que são os atuns e afins, que são os grandes peixes que vivem migrando no oceano, eles param ali. Ali é um pit stop, vamos dizer assim, que eles param para se alimentar. Então, a formação do arquipélago formou também uma cadeia alimentar. Então, os grandes pelágicos que estão migrando param ali para se alimentar dos pequenos peixes e formam toda uma cadeia. Então, eles se abastecem, se alimentam, ganham energia e continuam a sua migração. As ilhas exercem um papel relevante no ciclo de vida de várias espécies dentro e fora d'água, como atobás, viuvinhas e o caranguejo aratu. O aratu é bem conhecido por todos que desembarcam no arquipélago. Alguns machos adultos são vermelhos e se destacam pelo contraste com as rochas escuras. Os machos alcançam 9 anos de idade, enquanto as fêmeas em torno de 7 anos. No Oceano Atlântico, o aratu ocorre em todas as ilhas oceânicas brasileiras e sua espécie chama a atenção por sua beleza e pelo comportamento muito rápido e agressivo. Seu apetite também é verificado a partir das sobras de peixes na ilha. Foi estimada uma presença de aproximadamente 5.600 caranguejos aratu aqui na Ilha Belmonte, que é a maior ilha do arquipélago de São Pedro e São Paulo. E esse nome aratu, ele também é dado ao caranguejo de carapaça vermelha que é encontrado nos manguezais brasileiros. E a impressão que se tem quando a gente caminha aqui pela ilha é que o chão ele se move, porque são muitos caranguejos e muitos deles reunidos ao mesmo tempo. Então, à medida que você vai caminhando, ele vai saindo da sua frente, é claro, como um método de defesa também para que ele não seja pisado, mas é impressionante o tanto que ele se adequou à presença humana, porque eles são simplesmente dóceis à presença humana. Mas ele é conhecido também pelo seu temperamento feroz. E tudo isso acaba acarretando o quê? A gente acaba visualizando que eles acabam comendo ali, disputando algumas sobras de peixe que acabam ficando nessas piscinas naturais. E é bonito de se perceber também como que o temperamento do aratu, com o atobá, com as viuvinhas, eles são iguais entre si, eles se respeitam. Ou seja, a cadeia alimentar aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo, ele se baseia naquilo que o alimento é encontrado fora do arquipélago. Então, os atobás, as viuvinhas e os aratus, eles se alimentam daquilo que vem de fora, não daquilo que existe aqui dentro do arquipélago. Então, é um fato interessante também dessa cadeia alimentar. E a gente precisa ter cuidado para não pisar em nenhum deles e muito menos atrapalhar o ecossistema existente aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Apesar de apresentar condições inóspitas à vida, o arquipélago é um verdadeiro berçário, um presente da natureza para os brasileiros. O arquipélago de São Pedro e São Paulo, ele está muito suscetível às marés, à variação das marés. E nesse momento a maré está baixa. E quando ela está baixa, ela acaba formando aqui no arquipélago umas piscinas naturais como essa. E é impressionante que são verdadeiros aquários de vida, já com algumas espécies de corais. E é engraçado dizer para você a quantidade de espécies de peixe existentes aqui. Umas maiores, outras menores. Gente, é muito peixe diferente que tem só numa porção de um local como este. Então eles acabam se abrigando aqui quando a maré está baixa. Quando a maré sobe, muitos deles vão para alto mar. Mas é claro, muitos deles também permanecem aqui. Nessa posição que o sol está agora, são exatamente 15 para as 10 da manhã. Aqui embaixo, o Ederaldo vai conseguir pegar por causa da posição da câmera, tem muitas viuvinhas, porque elas acabam aproveitando alguns rochedos que formam algumas posições de sombra para estarem se abrigando devido ao intenso calor. E é engraçado a gente perceber também que você pode estar se perguntando, mas como que esses peixes se alimentam aqui? E nós, observando, eu, mas o Ederaldo Paulino, a gente estava observando aqui que muitos excrementos, o cocô dessas aves que passam por aqui, os atobás, as viuvinhas, muitos deles caem aqui. E eles acabam sendo o próprio nutriente que alimenta esses peixes que estão aqui. Então tem muitas espécies de peixe, maiores, uns menores, uns bem filhotinhos mesmo, e tem muitos aratus por aqui também. Então a gente acaba de perceber aqui junto com você essa biodiversidade que envolve aqui o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Que muitas vezes a gente acha que é somente as aves que dizem respeito a toda essa biologia que existe aqui. Mas não, o próprio mar também, ele acaba
participando desse momento único, proporcionando a esses filhotes de peixes aqui um berçário natural para quando a maré encher, eles possam aí se dirigir para alto mar. E isso é um pequeno registro que o Programa de Preservação Ambiental está conseguindo visualizar junto com você diante dessa imensidão de rocha. Vida e vida em abundância aqui em São Pedro e São Paulo. Dentro destes aquários naturais, o que se vê é um espetáculo de vida. Várias espécies de peixes compõem uma diversidade composta por estruturas térmicas e salinas, que são suporte de toda a vida do ambiente marinho. Enquanto a maré fica baixa, centenas de pequenos peixes ficam presos aqui. E eles acabam se alimentando somente daquilo que são as fezes das aves marinhas, que acabam voando e aí acabam caindo por aqui, acabam os alimentando, seus nutrientes. Mas a gente encontra muito também aqui pela ilha alguns restos de caranguejo aratu e alguns restos de peixe também, proveniente das aves que pescam, trazem aqui, comem e vai sobrando. Então eu vou colocar aqui um pouquinho, o Ederaldo vai tentar pegar aqui a presença desses peixinhos para você ver a velocidade deles quando tem um alimento. Olha só, olha a quantidade, olha a quantidade de peixe aqui. E é engraçado que eles se parecem com aquele peixe chamado de peixe sargento, mas na verdade não é. Ele é um pouco mais arredondado. E aqui você consegue visualizar bem umas 5, 6, 7 espécies de peixe diferentes. Então toda e qualquer possibilidade de alimento que cai nessas piscinas naturais, eles acabam aproveitando e se alimentando. É a cadeia alimentar que por si só acaba aí vivendo de maneira muito intensa suas particularidades aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Neste ambiente é possível verificar a presença de peixes conhecidos popularmente como peixes macaco, adaptados a resistir à arrebentação das ondas. Existem dois tipos que habitam a região: os visitantes, que passam apenas parte do tempo nas poças de marés, e os residentes, que vivem o tempo todo nessas áreas. Ambos são abundantes no arquipélago, ocorrendo desde as poças de maré até mais de 40 metros de profundidade. Por mais que tenha sido difícil identificar os peixes macacos presentes aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo, mediante toda essa imensidão de pedra, a gente consegue diagnosticá-los de maneira muito peculiar e particular cada um. Ele tem o seu desenho ali do seu corpo meio que parecido com listras de tigre, por incrível que pareça. E um outro, ele é totalmente preto, com olhos bem azuis. Então, essa é uma particularidade daquilo que a vida marinha que abriga aqui o arquipélago de São Pedro e São Paulo e acaba sempre presente nessas rochas plutônicas. Inclusive, o balanço das marés, que acaba surpreendendo a todos e a gente precisa ficar sempre atento.